Daí, pessoal, mais uma resolução. Para cada sequência, escreva seus termos. Caso seja infinita, escreva os 4 primeiros termos. Ok, eu vou fazer nessa lâmina aqui a letra A e a letra B, vou fazer as duas primeiras, e numa outra lâmina eu faço as outras duas letras C e D. Então, começando aqui com a letra A, ele me dá uma sequência, e essa sequência ela é definida através de uma lei de recorrência. Lembra que lei de recorrência é aquela que eu conheço o primeiro termo, ou eu conheço os primeiros termos, então alguns termos eu conheço, e o restante ele é dado através de uma lei, olha aqui, ó, através de uma lei que recorre, que utiliza o termo anterior ou os termos anteriores, como essa aqui, ó. Na lei aqui eu estou tendo 5 que multiplica A no índice n-1. O que significa esse A índice n-1? Significa que é o termo anterior ao n. Ok, então eu vou repetir aqui. Olha só, eu tenho que o A1 ele é igual a 0 e diz que cada termo ele é igual a 5 vezes o A índice n-1, que é o termo anterior, mais o valor constante 1 meio. Ok, e ele diz isso válido para n pertencente ao conjunto dos números naturais asterisco, ou seja, não conta o zero. Então está aqui a lei. Bom, então nota que nesse exercício aqui, eu já tenho o primeiro termo. Então eu vou colocar aqui, eu preciso... essa sequência vai ser infinita, né? Porque o n pode ser qualquer número natural, então eu vou substituindo aí, eu tenho infinitos naturais, eu teria uma sequência infinita. E ele fala que nesse caso eu só escrevo os 4 primeiros. Então eu vou deixar espaço aqui, ó, para representar os 4 primeiros termos. Ok. E eu vou estabelecer aqui uma espécie de rascunho. Vou fazer primeiro o A1. Bom, o A1 é fácil porque eu já tenho aqui, eu não tenho cálculo nenhum, o A1 é 0, ele está me dando 0. Quando eu faço o A2, olha só, o A2 o que ele é? É 5 vezes o AN-1, ou seja, 5 vezes o anterior. Então isso é 5 vezes o anterior, que é 0. E mais um meio fixo. Mais um meio. Então isso resulta que o A2 é igual a 5 vezes 0, 0. 0 mais 1 meio. E aí 0 mais 1 meio é 1 meio, e o segundo termo, então, 1 meio. O terceiro termo, o A3, é igual, de novo, a 5 vezes o anterior. A n-1 é o anterior, só que o anterior agora é o 1 meio. Então é 5 vezes 1 meio. E mais fixo aqui, 1 meio. 5 vezes 1 meio, vou fazer rapidamente para ti aqui. 5 vezes 1 meio, 5 vezes 1, 5. 1 vezes 2, 2, 5 meios. Então, isso aqui está resultando 5 meios. E aí, mais o valor fixo, 1 meio. Mais 1 meio. E aí eu tenho 5 mais 1, 6. Eu tenho 6 meios. 6 meios, que é o mesmo que 3. Então, o terceiro termo é igual a 3. Então, aqui eu já sei que é 3. Vou para o quarto termo. O quarto termo, também vou usar a mesma lei. 5 vezes, nota aqui, ó, o anterior. O anterior agora é 3, né? 5 vezes o 3. Mais 1 meio. 5 vezes o 3 resulta 15. 15 mais 1 meio. Então, vou fazer aqui rapidamente, vou usar redução ao menor denominador comum, né? Através do MMC, que é 2. 2 por 1, 2 vezes 15, 30. Mais 2 por 2, 1 vezes 1, 1, 30 mais 1, 31 meios. Então, eu tenho que o quarto termo é igual a 31 meios. E aí está feito a letra A, essa é a sequência. Ok? 31 meios. Fazendo agora a letra B. A letra B, eu vou usar aqui, ó. A letra B diz que a lei é uma lei Kn igual 3n, que multiplica menos 2
elevado na n, onde esse n, de novo, né, pertence ao conjunto dos números naturais asterisco, ou seja, os números naturais sem o zero. Então eu começo a utilizar para n a partir do 1. Aqui, nota que ele não está me dando o primeiro termo, como me deu no anterior, né? Então significa que essa lei aqui, ó, é uma lei de ter... Opa, não é essa. Essa lei aqui é uma lei de termo geral, ou seja, serve para todos, serve para os termos gerais, para cada um deles. Então eu vou fazer aqui o primeiro, o A1, primeiro termo. Lembra que eu vou precisar de 4 termos, né? Porque aqui vai dar uma sequência infinita. Eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Aqui vai ficar a resposta. O A1, então, é igual a 1, ou K1, né? É igual a 3 vezes o N, que é a posição 1, que multiplica menos 2, elevado na N, ou seja, o N aí é a posição que eu estou fazendo. Então aqui eu tenho 3 vezes 1, 3, menos 2 elevado na primeira potência dá menos 2 na 1 é menos 2, e aí eu tenho 3 vezes menos 2, que é menos 6. Então eu tenho que o A1 resultou menos 6. Então aqui, ó, menos 6. Vou para o segundo, o A2. O A2, então, 3 vezes a posição que eu estou fazendo, que é 2, que multiplica menos 2, elevado na N, a posição, de novo, é 2. Resolvendo, 3 vezes 2, 6, que multiplica menos 2 elevado ao quadrado, vai dar mais 4. Então, 6 vezes 4, 24. O meu segundo termo, o meu A2, é 24. Então, aqui eu tenho o termo 24. Fazendo o terceiro termo, o A3. De novo, a 3n, n é a posição 3, 3 vezes 3, e vezes, a lei diz que é menos 2 elevado na n, e esse n é a posição 3. Então, isso vai equivaler 3 vezes 3, 9, vezes menos 2 ao cubo. 2 ao cubo, 2 na terceira é 8. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8, né? Negativo com índice, com um expoente ímpar. Negativo com ímpar dá menos, isso vai dar menos 8. E aí, 9 vezes menos 8 dá menos 72. O terceiro termo é menos 72. Terceiro termo, menos 72. E o quarto termo dessa sequência, a lei diz que é 3 vezes o n, 3 vezes a posição é a quarta posição, vezes menos 2 elevado ao expoente n. Olha que a posição entra aqui, ó, que é o 4, e entra aqui, que é o 4. É isso que eu tenho que fazer. E aí, fazendo então 3 vezes 4 aqui, ó, dá 12, vezes menos 2 na quarta. 2 na quarta dá 16. Menos 2 na quarta também vai dar 16, porque é base negativa com expoente par. Isso vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Eu tenho 12 vezes 16, é só multiplicar isso. Dá 160 com 32, 192 positivo. E aí eu tenho o quarto termo dessa sequência, 192. Ok, vou fazer na outra lâmina agora as outras duas, a letra C e D. Então, a letra C. A letra C diz que a lei é dada por cada elemento Kn é igual a n ao cubo. É uma lei bem simples, ó. Cada elemento é a posição elevada ao cubo. Lembra que n é a posição. E aí diz que, nesse caso, o n pertence ao conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa sequência vai ficar um pouco maior.
né? Aqui era uma sequência infinita, eu fui com 4 termos. Aqui foi a sequência infinita, eu fiz com 4 termos. Aqui não, aqui é uma sequência finita porque eu tenho de 1 até 7, eu tenho 7 termos. Então eu vou enumerar toda ela. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho a sequência com 7 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termos. E aí cada um deles é a posição elevada ao cubo. Para não ocupar muito espaço, vou colocar aqui então o K1, né? Ou A1, como queira, tá? O K1 ou primeira posição. Então vai ser 1 ao cubo. E aí 1 ao cubo, fácil, né? É 1. Então o primeiro termo aqui é 1. Vou fazer aqui embaixo o K2, ou a posição 2. Então é N ao cubo, 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então esse elemento aqui é o 8. K3, posição 3. Então vai ser aqui N ao cubo, a posição é 3, 3 ao cubo. 3 ao cubo, que é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E aí esse elemento aqui, então, 27. Vou fazer o quarto termo, K4. Posição elevada ao cubo, a posição é 4, 4 ao cubo. 4 ao cubo, que é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. E aí, então, aqui eu tenho o elemento 64. Vou fazer agora o K5, a posição 5. A posição 5 é N ao cubo, 5 ao cubo. 5 na terceira, que é 5 vezes 5 vezes 5. E aí 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, que eu não vou apagar, vou deixar. E aí eu tenho aqui esse quinto termo, 125. O sexto termo, K6, a posição é 6, 6 elevado ao cubo. 6 vezes 6 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216. Ok. Aí eu tenho agora o último elemento, K7, que é N ao cubo, a posição é 7, 7 ao cubo, que é o mesmo que 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49, 49 vezes 7. Isso dá 343. Então aqui eu tenho 343. Ok, então a letra C está feita. E aí está faltando a letra D. A última lei de formação aqui de sequência, a letra D. Essa letra D vai ter 4 elementos. Né? Vou substituir o N de 1 até 4. E essa aqui, de novo, é uma lei de recorrência. Eu tenho o primeiro termo quem é e a lei definida a partir dos termos anteriores. Então, ok, eu vou repetir a lei aqui. Diz que D1 é igual a 4 e diz que cada DN, a partir do 2, portanto, né, é igual a menos 1 elevado na N vezes o D no índice D menos 1. Lembra que D com índice menos 1 nada mais é do que o termo anterior sempre. Anterior àquele que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o N. Sempre a posição que eu estou resolvendo é a posição N. Anterior, N menos 1. Ok, vou usar esse espaço. Vou fazer aqui o D1 não precisa. Olha só, a resposta vai ficar aqui. 1, 2, 3, 4. Então o primeiro não precisa, porque o primeiro eu já sei que é 4. Então aqui é 4. Aí agora eu vou para o D2. A posição 2. A
posição 2 diz que é menos 1 elevado na n, que é a posição que eu estou trabalhando, que é a posição 2, vezes d no índice menos 1. Lembra o que é isso aqui, né? O anterior. Então, é o anterior, eu estou nesse termo aqui, eu estou no segundo, o anterior é o 4. Então, aqui vezes 4. Olha, eu estou fazendo esse aqui. Então, eu uso a regrinha, e aí diz que vezes d na n menos 1, ou seja, vezes o anterior. Então, recorro ao anterior. Então, vezes 4, e aí eu tenho que menos 1 ao quadrado é 1, né? Negativo com expoente par dá mais, e aí 1 vezes 4 é 4. Então, já sei que esse próximo termo aqui é 4. Vou fazer o termo D3. D3 é menos 1 na n, menos 1 elevado ao expoente 3, vezes d na n menos 1, d no índice n menos 1, que é o anterior. Quem é o anterior ao que eu estou fazendo? Estou fazendo esse aqui. Ó. Quem é o anterior desse aqui? É 4 por coincidência de novo. Então, aqui vezes 4 outra vez. Menos 1 ao cubo, negativo com ímpar dá menos, então isso é menos 1, vezes o 4. E aí, menos 1 vezes o 4 dá menos 4. Então, esse terceiro termo aqui é menos 4. E aí está faltando só o último termo, o D4. Pela lei é menos 1 elevado na n, menos 1 elevado na 4. E isso vezes o anterior. Né? Isso aqui é o anterior é menos 4. Eu estou resolvendo esse termo, o anterior é o menos 4. Então, menos 1 na quarta, vezes o anterior, que é menos 4. Menos 1 na quarta, negativo com expoente par dá positivo, então isso vai dar 1, vezes menos 4, e 1 vezes menos 4 resulta menos 4. Portanto, aqui, elemento também menos 4. Ok? Então era isso, eu espero que essas resoluções aí contribuam no teu estudo. Fica meu forte abraço e até a próxima.